Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar show de notícias para todo o Brasil, direto de Brasília, do Olho do Furacão. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua presença. A gente gostaria de falar para você, para arrebentar a boca do sapato, esmagar nesse like. A gente teve um probleminha aí com a imagem, mas daqui a pouco a gente ajeita. Hoje tem Vitor Fernandes junto com a gente. Boa noite, Vitor, seja bem-vindo. É isso, boa noite aqui, boa noite a todo mundo que Critica Brasil. Vamos lá, que é uma segunda-feira bombando de política. Vamos falar que tem muito assunto aí, pesquisa, um monte de coisa. Vamos lá. Tem pesquisa, tem um monte de coisa para a gente falar. Olha, a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o IPEC. Vamos lá ver a pesquisa IPEC, que mostrou aí a última pesquisa, né, divulgada agora. Vamos ver, arrebentando a boca do sapato, minha gente. Olha isso, vamos colocar aqui na tela do Critica Brasil. A primeira é essa aqui. IPEC Lula tem 51% no segundo turno e Bolsonaro 42%. Pesquisa do IPEC divulgada nesta segunda-feira, encomendada pela Globo, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 51% de intenções de votos no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro tem 42%. Esse é o segundo levantamento do Instituto após o primeiro turno das eleições. As entrevistas foram feitas entre sábado e segunda-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com o IPEC, o cenário de segundo turno continua estável. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 55%, Bolsonaro 45%. Intenção de voto estimulada dá 51% para Lula, e o Bolsonaro caiu 1 ponto, de 43 para 42. Então, essa é estimulada, 51, 42, e dos votos válidos, 55 a 45. Como é que você vê esses números, meu amigo? Aqui, eu vejo como estabilidade, né? Não vou dizer que fico feliz de saber que a gente está na frente, né? Mas você tem um cenário aí que está apertado ainda, né? E tem um fator, as pesquisas anteriores, antes da eleição, do primeiro turno, mostravam que o Lula estava bem mais à frente que o Bolsonaro. O que aconteceu, na realidade, é que as urnas mostraram que a disputa foi mais acirrada do que a gente pensou, né? Um dos principais fatores para isso, para essa surpresa, é a questão que uma parte do eleitorado do Lula não foi votar, se absteve. Isso é mais comum de ocorrer entre os mais pobres, né? A gente sabe que os mais pobres são eleitores do Lula. Então acabou que, né, muitos não foram votar. Então essa pesquisa aqui que mostra o Lula na frente, né, dos votos válidos tem 55 a 45, é muito bom, deixa feliz. Mas é uma margem ainda pequena. A gente não pode se acomodar, não pode achar que venceu, é uma margem pequena, e ela tem alguns indicadores que são preocupantes aqui, com relação ao perfil do eleitorado, né? Se a gente olhar aqui, você tem uma divisão mais radical ainda agora do eleitorado. Essa divisão de pobres e ricos, por exemplo, está muito nítida. Você pegar, por exemplo, Lula tem o apoio, no caso do Lula, né? Nordeste. No Nordeste, o Lula tem 70% dos apoios, né? Das intenções de voto. Pessoas com renda familiar até um salário mínimo, o Lula foi de 64% para 65%. Então está muito bem entre os pobres e entre os nordestinos. Entre os católicos, Lula foi de 59% para 60%, que também é muito bom. Entre as pessoas com ensino fundamental, Lula também vai muito bem, que é muito próximo, né, das pessoas pobres, que foi de 58% para 62%. Não, muito bem. Então, se você pegar os estratos, né, mais pobres da população, e os nordestinos, pessoas com ensino fundamental, Lula vai muito bem. Agora, quando você pega o Bolsonaro, quem é o perfil que apoia o Bolsonaro? Primeiro, os mais ricos. Bolsonaro tem um grande apoio entre aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos, que nem é rico exatamente, mas já é classe média, né? Para cima. E como no Brasil os ricos, né, a quantidade é muito pequena da classe média alta e alta, né, acaba que se junta no pacote só todos aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos, onde o Bolsonaro tem 62% dos apoios. Ao passo que entre as pessoas que ganham só um salário mínimo, Bolsonaro tem apenas 28% dos votos. Você vê que os pobres não gostam de Bolsonaro, né? Agora, entre os evangélicos aqui, esse é o fator mais importante, a meu ver. O Bolsonaro sobe de 51% na última pesquisa para 63%. Então, onde o Bolsonaro realmente ganhou voto, ganhou eleitorado de uma semana para cá, principalmente,
é entre os evangélicos. Se você pegar todos os outros nichos aqui, por exemplo, moradores do Sul, foi de 54% para 56%, subiu só um pouquinho. Aquele eleitor da Tebet, aquele eleitor indeciso, aquele eleitor do Ciro que foi o Bolsonaro. Agora, onde o Bolsonaro cresceu muito foi entre os evangélicos. Eu acho que esse é um fator fundamental para a gente pensar do que está ocorrendo nas igrejas no Brasil que está fazendo com que Bolsonaro tenha crescido mais ainda esse apoio. Talvez já seja um resultado das fake news que estão sendo difundidas de que vai ter banheiro unissex, Lula vai legalizar aborto, e que vai ter isso na escola, vai ter aquilo na escola, e que vai ter pedofilia, enfim, essas loucuras que a gente está vivendo aí nessa era. Né? Agora, chama muita atenção, por exemplo, a rejeição ao Bolsonaro diminuiu um pouquinho, a rejeição ao Lula aumentou um pouquinho, né? E você vê que o Bolsonaro cresceu muito entre os evangélicos, porque 12% é muita coisa. Então, acho que isso é um indicador bem preocupante para a gente, né? Porque a gente sabe que o eleitorado evangélico ele é muito fiel, ele vai votar, e vai votar no Bolsonaro. Quase 2/3 dos evangélicos vão votar no Bolsonaro. Aqui está sendo. Beleza. Olha, vamos agora, senhoras e senhores, moças e rapazes, fiquem junto comigo aqui para arrebentar toco e feder chifre queimado. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Vitor, tu viu aquela fala da Damares, não viu? Vi. Mais uma. As Pois falas é. absurdas. A Damares já tinha feito um outro vídeo sobre que o Lula, no governo dele, tinha feito né, as crianças usarem crack. Não era isso? Aí o Lula, a campanha do Lula entrou na justiça, conseguiu que a justiça, né, mandasse a Damares retirar do ar esse vídeo. Agora a Damares vem com uma nova história, e dessa vez, olha, a coisa poderia ser verdade, até poderia ser uma verdade, mas do jeito que ela falou, aonde ela falou, para quem ela falou, e do jeito que ela apresentou, principalmente culpando pessoas que não têm nada a ver com isso, foi assim, desagradável. Eu não tenho palavra para dizer o tanto. Eu vou tentar sintetizar a minha angústia no que ela falou como nojo. Eu senti nojo da Damares no altar de Jesus. Eu senti vergonha, asco, nojo. Aquilo para mim foi perverso, cruel. Porque e eu falei no vídeo da manhã, se aquilo foi verdade, pior para ela. E se aquilo é uma invenção dela para conseguir atingir o coração e a mente dos evangélicos para que odeiem a esquerda ou Lula, porque no fim de tudo, todo o mal que existe é porque a esquerda existe. O pecado existiu porque a esquerda existe. A Eva pegou o fruto e comeu porque ela era esquerdista, comunista. Então o pecado existiu no mundo porque a esquerda foi lá. Então foi uma coisa assim tão vergonhosa e tão pesada, que eu nem acreditei quando eu vi pela primeira vez. Entendeu? Eu vou colocar aqui o trecho da Damares falando sobre esse assunto. Eu falei à tarde que eu ia colocar o trecho dela falando aqui, apesar de eu ter tido nojo disso, é preciso que a sociedade veja até que ponto esse pessoal é capaz, até que ponto eles chegam pela briga ao poder. Vamos ver ela falando. Todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos.
Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Aí ela se resume dizendo que não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Desde quando Satanás existe? O Bolsonaro que inventou? Desde quando o mal existe no mundo? Foi o Aquias que inventou, dona Damares? Desde quando virou uma guerra espiritual o poder pelo Palácio do Planalto? Desde quando foi isso? Eu vou pedir a opinião do Vitor, porque senão eu vou tomar o tempo dele todinho, porque eu fiquei tão indignado com essa mulher. Não, é difícil você analisar também friamente, né? Porque o sentimento que a gente tem é dos piores, né? Aqui, esse discurso de guerra espiritual é um discurso que tem sido feito em boa parte, uma parte importante das algumas igrejas evangélicas. Eu prefiro nem citar alguns nomes, mas você tem algumas igrejas que têm organizações partidárias, que são organizadas como partidos políticos para chegar ao poder, né? Que tem intenção de chegar ao poder, né? O Republicanos é um partido da Igreja Universal, por exemplo. Eles têm uma militância muito forte. Eles sabem que não vão convencer o seu eleitorado, que no caso é o seu fiel, fazendo argumentação política. A direita sabe que não conseguiria ter o voto da população mais pobre falando de política, de economia, de emprego, de salário mínimo. Afinal de contas, a direita sempre prejudica os pobres. A direita sempre cria estratégias, redução de salário mínimo, dizendo que isso vai fazer com que gere mais lucro para as empresas, assim gerar emprego. Então, uma estratégia da direita causar o pânico moral, porque a direita não tem nada a oferecer para os pobres. A única estratégia que a direita tem de capturar o voto da população mais pobre é manipulando eles. Como é que você consegue manipular essa população mais pobre que está passando todo tipo de necessidade? Através do pânico moral. Olha, ou é Bolsonaro ou acabou a família. Ou é Bolsonaro ou vai fechar a igreja. Ou é Bolsonaro ou Satanás, sei lá, vai tomar conta de tudo. É um discurso moral, é um crime. Ela cometeu uma meia dúzia de crimes ali. Primeiro, crime eleitoral. Você não pode fazer isso num púlpito, numa igreja, né? É um crime você fazer isso. A igreja, lógico, os religiosos podem se manifestar individualmente, o Aquias pode, qualquer pessoa pode. No caso de padres católicos não é permitido. Mas a igreja evangélica, o cara pode se manifestar como qualquer fiel pode. Agora, dentro do púlpito ali da igreja, isso não pode, isso é manipulação. Sem contar que a Damares está relatando um crime. E ela, como ministra, ao relatar um crime, a questão que vem é: por que ela não denunciou isso aí para a polícia? Por que ela não denunciou isso aí para o Ministério Público? Por que ela não tomou as ações legais cabíveis ao descobrir um crime tão grave como ela está relatando? É um crime hediondo, um crime horroroso. Por que ela não relatou isso? E aí é o que a gente vai falar em seguida, né? O Ministério Público agora quer saber, o Ministério Público está para, que história é essa? Por que ela não levou isso para a polícia? Por que não levou isso aí para o Ministério Público? Por que ela está trazendo isso agora? Será que é uma história inventada por ela, só para poder chamar voto no Bolsonaro e prejudicar a campanha do Lula? Mas depois eu continuo com essa parte, vou dar a palavra para você, porque eu também vou ficar aqui meia hora falando do quanto que é nojento, né, esse tipo de fake news. Aliás, para falar nisso, o Ministério Público pediu informações sobre a fake news criminosa de Damares sobre sexo oral com crianças. Porque quando eu vejo que eles são capazes de usar nome de crianças de 3 a 4 anos para colocar no jogo sujo da campanha eleitoral, eu digo assim, esse pessoal não tem limite para nada. Porque uma senhora que não tem vergonha na cara dela, não tem pudor, não tem respeito com o altar de Jesus, vai ter respeito por quem? Numa igreja onde tem senhores, tem senhoras, tem crianças assistindo. O que ela falou foi assim de uma crueldade, de uma coisa assim tão maléfica, tão demoníaca. Eu digo para vocês, eu acredito na palavra de Deus. Essa mulher está incorporada com tanto demônio que se Jesus estivesse aqui, ela e o Bolsonaro, vocês iam ver a maldade dentro do coração desse povo.
Eles usam da palavra de Deus de tal jeito como os fariseus usavam na época de Jesus. Mentem, deturpam, humilham, utilizam o nome de crianças para mentir, para incutir na mente dos outros que a culpa é dos outros. Se alguém estupra, a culpa é da esquerda. Se alguém rouba, a culpa é da esquerda. E aí ele fala isso, reflexão. Ora essa, Damares, se isso não está acontecendo no teu governo, se isso que tu está relatando é verdade, é tu que é culpado, é o teu governo que é culpado, porque vocês estão aí há 4 anos. O que estão fazendo para impedir tal ato assim maligno? Nada. Então isso é abominável, simplesmente abominável o que essa mulher é capaz de falar, de dizer pelo poder, em nome do fanatismo dela. Porque mesmo que fosse verdade, ela jamais poderia estar colocando isso do jeito que colocou, com as frases que colocou, dentro da igreja, para a criança ouvir, e do jeito perverso. O que ela deveria ter feito era o que você falou, denunciado. Manda ali, faz uma força-tarefa. É isso que ela tinha que fazer. Faz uma força-tarefa, vai com Força Nacional, vai com o Exército, vai com o Ministério Público, vai lá naquele lugar. Não tem vídeo? Como que conseguiu vídeo? Como que conseguiu imagem? Mentirosa, nojenta. Nojenta. Deveria ser proibida de subir no altar para pregar o Evangelho de Cristo. Gente nojenta, asquerosa. Usando o nome de criança, cara. Foi algo assim que me perturbou. Porque eu nunca tinha escutado uma coisa assim tão nojenta na minha vida como eu ouvi da boca dessa mulher dentro de uma igreja. Simplesmente uma boca porca, perversa. Uma mulher perversa. Não tem o que falar. Perversidade total. Indignação de pessoas que querem ainda que isso ocorra. Olha, porque... Não, gente. Foi assim. Aliás, o Ministério Público está pedindo informações sobre ela, né, dela. O Ministério Público Federal solicitou nesta segunda-feira a secretária executiva do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Tatiana Barbosa de Alvarenga, informações sobre os supostos crimes contra as crianças. Se o Ministério Público está pedindo informação, é porque ela não repassou. Não tem. Então, se foi de verdade, ela foi conivente. Foi conivente. Ociosa. Não é? Aí diz Exatamente. assim, Tatiana Barbosa... Pode falar. Se ela não fez nada, ela cometeu crime de prevaricação. Ela, como ministra, obtendo uma informação de um crime tão grave como esse que ela está relatando e não denunciou a polícia, não levou para o Ministério Público, cometeu crime de prevaricação. E outra, se essa informação não for verdadeira, como não é verdadeira, ela vai ter que provar, né, que falou isso, e vai ter cometido outro crime, está cometendo calúnia, de estar difundindo notícia falsa. Cometeu uma meia dúzia de crimes só com essa fala aí dela. É porque desde 2016, dona Damares, que não é a igreja que governa esse país. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 anos a direita está no poder. 6 anos a direita está no poder. E se você diz que era uma criança de 3 e 4 anos, você era o governo. O Bolsonaro era o governo. A responsabilidade é de vocês. E se isso aconteceu, pior ainda para você. Prevaricadora. Simplesmente isso. E agora o Ministério Público está entrando com a ação, não é? O Ministério Público pediu que a ex-ministra senadora eleita Damares Alves anunciou ter descoberto no arquipélago do Marajó. O anúncio de Damares gerou indignação nas redes sociais, foi feita no sábado durante discurso em Goiânia. Segundo Damares, eu não vou nem repetir o que ela disse, ela afirmou ainda, e um monte de coisa que ela afirmou, membros do Ministério Público no Pará pedem à Secretaria Executiva que apresente os supostos casos descobertos pelo Ministério, indicando os detalhes, o que a pasta possui, para que sejam tomadas providências. Isso quer dizer que não foram tomada providência nenhuma. Ela utiliza uma história que pode ser mentirosa para tentar convencer as pessoas contra a esquerda, mas a esquerda não está no poder, minha amiga. É tu que está no poder prevaricando. Se era um criança de 3 e 4 anos, quem é que estava no poder? Há 6 anos a esquerda deixou de governar esse país. Quem é que está no poder? Tu está no poder. Uma mulher que conta a historinha como se ela fosse uma pessoa que estivesse em outro lugar. Ela é ministra.
Ela está no poder, não fez nada. É como se eu estivesse batendo foto de abutres atacando uma criança e eu fico batendo foto e filmando e digo, olha que maravilha, olha o que Não faz aconteceu. nada. Tá de brincadeira E comigo? outra, ela como ministra, se tratando de tráfico de crianças, que é um crime federal, ela pega o telefone, liga para a Polícia Federal vai lá na hora. E a Polícia Federal vai. Com o telefonema de um ministro, ela vai. Por que não fez? Por que ela não chamou a Polícia Federal? Por que ela não botou o Ministério Público? Por que não botou a Polícia Civil? Enfim, por que não mobilizou as forças públicas para ir lá tentar evitar esse tipo de coisa? Porque é mentira, Kiss. Essa mulher inventou isso. E agora ela vai se dar mal, porque provavelmente agora o Ministério Público já pediu as informações, já sabendo que não tem. Porque é lógico que, se tivesse informação, o próprio Ministério Público já ia ter. Se tivesse denúncia com relação a isso na polícia ou Ministério Público. Porque denúncia que chega à polícia sobre esse tipo de crime, a polícia tem que mandar para o Ministério Público. Se o Ministério Público está pedindo informação, porque não tem. É porque não denunciou para a polícia nem para o Ministério Público. Então o Ministério Público já jogou essa aí, já sabendo que não tem informação nenhuma, para abrir um processo contra ela por estar prevaricando, por estar mentindo, por estar inventando fake news eleitoral. Então eu acho que a Damares se deu mal, ela está fazendo uma crueldade. Agora, que infelizmente esse discurso da Damares não é isolado. Eu estava numa reunião agora há pouco, aliás, por isso que eu demorei a começar a te mandar as notícias, né, do PT aqui do Rio de Janeiro, para pensar a estratégia de campanha e tal. E as informações que a gente está recebendo do que as igrejas evangélicas, algumas igrejas evangélicas estão fazendo, eu não vou citar nomes aqui para não gerar problema, é uma coisa de corrupção mesmo. Eles estão chegando naqueles que sabem que vão votar na esquerda e estão pressionando, estão dizendo que quem é cristão não vota na esquerda. Estão chegando para os indecisos, estão constrangendo dentro das igrejas aqueles que sabem que vão votar no Lula. Estão pressionando, estão humilhando, estão jogando contra a parede, estão jogando os outros fiéis contra aquelas pessoas que sabem que vão votar na esquerda ou que estão ali indecisos, que ainda não declararam voto em Bolsonaro. E é isso que já gerou um resultado nas pesquisas que fez com que Bolsonaro subisse de 51% para 63% entre os evangélicos. Quer dizer, isso é muito perigoso. Tem um monte de crime eleitoral ocorrendo, a torto direito, fake news para tudo quanto é canto, toda hora uma fake news nova. E vai surgir mais. Infelizmente, isso não vai parar agora, não. E eu não sei por que eles estão nessa loucura toda. Se o Bolsonaro disse que tinha 60% das intenções de votos. Eu não sei essa loucura toda, se o Datapovo é o melhor. Não sei essa loucura toda. Por que essa loucura toda? Porque todos os empresários bolsonaristas estão amalucados, pressionando, querendo comprar voto, ameaçando. Por que os pastores agora, de um modo geral, ao invés de pregarem Jesus na igreja, pregam Bolsonaro? Aí um dos pastores, o André Valadão, eu falei essa tarde sobre ele, mas eu coloco um vídeo do Felipe Neto explicando o que esse homem falou. Aliás, estão falando aí agora, olha só, as pessoas falam o que quer, ouvem o que não quer. O André Valadão se expôs demais e agora as pessoas falando que ele tinha casos homoafetivos escondidos e tal. Então, o maior fuzuê no Twitter falando, pessoas e tal, comentando disso. Enfim, eu aqui não estou para ser censor de vida sexual de ninguém. Cada um, sabe, faz o que quer na sua cama, no seu quarto, não sendo crime, não estou nem aí. Agora, essas pessoas que utilizam da moral para dizer eu odeio gay e faz a mesma coisa que o gay faz, eu odeio isso e faz a mesma coisa, aí eu chamo de hipocrisia. Não sei o caso dele, eu só sei dizer o seguinte, que o negócio está tão ridículo, que a igreja vai acabar trazendo ódio para o Brasil. Ódio, aliás, está trazendo muito ódio. Vamos ver o que o Felipe Neto falou. Olha só o que escreveu o pastor André Valadão. Se liga. Alguém aí tem filha, irmã, sobrinha? Gente, votar nesta esquerda é agredir, invadir, destruir. O nosso país não será vermelho. Em seguida, uma notícia de que a Colômbia aprovou a união livre de adultos com menores a partir de 14 anos. Será? Eu fui atrás da matéria e achei aqui realmente esse escândalo aconteceu na Colômbia, o que é um absurdo. Isso foi decidido pela Suprema Corte da Colômbia, né? Só que aí eu vi algo além. A notícia é do dia 27 de agosto de 2021. E isso é curioso, porque foi em 20 de junho de 2022 que a Colômbia elegeu o primeiro presidente de esquerda da história do país.
Gustavo Petro. Ou seja, a decisão do Supremo lá da Colômbia em relação às crianças foi feita durante um governo de direita. Mais especificamente esse presidente aqui, Ivan Duque, que foi o candidato de direita apoiado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, que ganhou do Gustavo Petro, que é o atual presidente de esquerda da Colômbia. Como é que você está mentindo tanto, pastor? Vocês não aprendem na igreja que é pecado mentir? E por que eles mentem tanto? Porque eles precisam que você acredite que a esquerda é venenosa, é assassina, é pedófila, é corrupta, porque só assim eles conseguem se manter no poder. E por sinal, sabe qual país que permite casamento de crianças com adultos? O país mais de direita do planeta, Estados Unidos. Apenas 4 estados nos Estados Unidos inteiro proíbem o casamento de menores de 16 anos. Aqui o Brasil, por exemplo, proíbe. Tá aí, em menos de 2 décadas, 300 mil menores foram forçados a casar nos Estados Unidos. Por que eles colocam tudo na esquerda? Até quando você vai continuar acreditando nessa cambada de mentiroso? Perfeito ali, né? O Felipe Neto falou. Muito bem. Que é isso, né? Eles têm casal pânico moral. A direita não tem nada para oferecer. Podem reparar, publicação deles no Facebook, Instagram, YouTube. Eles só falam de pânico moral. Só falam de enfim, só falam de coisas relacionadas a sexo, só falam de coisas relacionadas à homossexualidade. Eles não falam de economia, não falam de educação, não falam de saúde, não falam de emprego, não falam de salário mínimo, não falam de investimentos, não falam em nada. A única coisa que a direita fala o tempo inteiro é pânico moral, dizendo que a esquerda vai destruir a família. Eles não têm mais nada para oferecer. Isso prova o quanto que a direita é decadente, quanto que eles não têm nada para oferecer de real. Só mentira, só pânico moral. Porque se falar de economia, eles não vão falar, eu vou baixar o salário mínimo, coisa que Bolsonaro fez. O valor real do salário mínimo hoje é menor do que era durante a era Lula e Dilma. Então é só uma estratégia de manipular, gente. Não cai nessa, não. Vamos a outra notícia. Você viu falar de que houve uma polêmica que os pais fizeram BO contra uma escola que levou os filhos para passear, conhecer os pontos turísticos aqui de Brasília, e quando eles viram, estava lá a filha deles na peça do vídeo de propaganda do Jair Bolsonaro. Aí os pais ficaram indignados, fizeram BO. Aí olha só o que a escola respondeu aqui na tela do Critica Brasil agora, o diretor respondendo. Vamos ver isso. Olha isso aqui. Diretor de escola diz que acertou em levar crianças a Bolsonaro sem permissão dos pais. E ainda brincou. Cadê a liberdade artística? Questionou o diretor bolsonarista sobre divulgação de vídeo com menores para a campanha do Bolsonaro. Esse ali, nós ali fizemos, né, para não aparecer o rosto das crianças. O diretor da escola CCI, Cleiton Braga, que levou menores para gravar um vídeo com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto sem autorização prévia dos pais, defendeu a decisão da instituição ao levar os alunos para o encontro chamado por ele de casual com o presidente. Sobre a gravação do vídeo, que foi publicado nas redes sociais de políticos aliados a Bolsonaro, também sem autorização dos responsáveis, Braga questionou: cadê a liberdade artística? O diretor da instituição de ensino disse que as crianças estavam gravando nos jardins do Palácio do Planalto, foram autorizadas a entrar na casa presidencial e encontraram Bolsonaro por acaso, casualmente. Os pais sabiam que as crianças iriam no Monumentos. Eu me questiono, cadê a liberdade artística? Se fala tanto nisso. Aquilo, para mim, foi uma oportunidade de o coral se apresentar para o presidente Bolsonaro, por acaso, afirmou a coluna. É muito cara de pau, né? Braga disse também que não irá tomar nenhuma medida para a retirada do vídeo gravado com menores e divulgado sem autorização dos pais antes de ser acionado pela Justiça. Os pais de uma das menores registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal contra a escola. Ele disse: eu vou aguardar as orientações dos órgãos legais porque nós estamos com 2 situações. Um casal de pai que acha que a filha foi exposta e outros responsáveis que adoraram o vídeo e não querem que seja derrubado, disse Braga. O diretor considera que o vídeo foi usado para fazer campanha para Bolsonaro nas redes sociais de seus aliados. Foi uma oportunidade única de aprendizado para as crianças. Comenta aí, porque eu já fiquei puto com esse diretor. Aqui, não pode. É crime. É crime. Você não pode, primeiro você não pode usar imagem de criança sem autorização dos pais em hipótese alguma.
Hoje é segunda-feira, né? Na quinta, eu vou levar os alunos para um passeio no sítio Burle Marx, aqui no Rio, Zona Oeste do Rio. Para tirar foto no local, lá no passeio, a instituição pede uma autorização para que os pais autorizem tirar foto. Você não pode usar a imagem de ninguém sem autorização, muito menos criança. Você tem o Estatuto da Criança e Adolescente que protege isso. Então você está usando imagens de criança sem autorização dos pais, que não pode, você tem direito de imagem aí, está ferindo o Estatuto da Criança e Adolescente. E outra coisa, você está utilizando isso para fins eleitorais, você não pode ter a sua imagem utilizada para fins eleitorais sem autorização. Para qualquer coisa, a tua imagem aparecer, você tem que autorizar. Eu já dei entrevista em televisão, para repórter na rua e tal. Sempre você tem que assinar autorizando. Se você não autorizar, aquilo ali não pode ir ao ar a sua imagem. Qualquer coisa, por mais 10 segundos de fala, não pode, tem que ter autorização. Senão eles têm que tapar a sua imagem, né? E eles fazem isso criminosamente, sem que as crianças saibam, sem que os pais saibam. É uma manipulação tremenda. Lógico que isso vai dar problema. Cometer um crime, com certeza. Agora, a gente está numa era aqui, infelizmente, de exceção, né? Porque as leis não estão funcionando. O estado de exceção já se explodiu há muito tempo. O estado de direito, né? Já se explodiu há muito tempo. Isso é uma situação claramente criminosa. Agora, você tem uma parte do Ministério Público que é conivente, você tem uma boa parte da polícia que é bolsonarista, que vai fingir que não viu isso também. Então, a gente está numa situação, infelizmente, de clara exceção assim, política e institucional, né? Onde uma série de crimes é cometido e fica por isso mesmo. Tá certo. Outra coisa que está acontecendo nas ruas que eu tenho percebido são policiais ou fiscais do TRE locais que estão sempre ali contra as pessoas de esquerda, contra os petistas, tirando toalha, tirando panfleto. Aliás, coloquei aqui os vídeos no domingo, apresentando isso. Outros aqui mandaram lá do Rio de Janeiro. Olha, no Rio de Janeiro, aqui o que aconteceu. Vamos ver. Presta atenção. O direito de confiscar o que é meu, eu posso retirar. Eu estou dizendo que eu vou retirar. Eu vou retirar. O senhor não precisa confiscar o que é meu. Não pode fazer Mas então onde é que vocês tiraram que isso é proibido, se todo mundo faz? O Bolsonaro pode fazer, a gente não pode, por quê? Faz motociata, vai para a procissão de Nossa Senhora no barco da Maria, ninguém fala nada, né? Peraí, panfleto vocês não podem tirar. Está aqui uma equipe. Se tiver sem CNPJ, vai ser recolhido. Não tá tudo com CNPJ. Então, aí a gente não vai recolher. Aí a gente não vai. Espera, porque o que vocês estão fazendo não está sendo uma coisa legal. Estão tirando a bandeira que é propriedade privada da moça. Estão tirando todos os cartazes que a gente custou nosso dinheiro, nosso bolso, para fazer vaquinha, para fazer esses negócios. É muita sujeira isso. Material de cartazes e tudo mais. Então, é do Corpo de Bombeiros. É crime para todo lado. Lógico que é uma atuação criminosa. Ele não pode fazer isso. É uma manifestação individual. A pessoa está levando seu cartaz. E mesmo se fosse pública, pode. A gente está em período eleitoral. A gente pode se manifestar politicamente, individualmente e coletivamente. Usar um adesivo é permitido. Usar bandeira é permitido. Aquela faixa lá do Bolsonaro é permitido. Tudo ali está certo. O que tem ali? Um policial bolsonarista agindo com o colete do TRE, mas na verdade é um policial bolsonarista agindo. Disfarçado de TRE, tudo bem, está usando o colete do TRE, provavelmente a serviço do TRE mesmo. Agora, as instituições estão sendo utilizadas para defender um dos lados. É isso que está acontecendo. Você está tendo o poder público. Como é que pode o policial, no exercício da sua função, defender um dos lados? O que é isso? Ele está confiscando um dos lados que não cometeu crime nenhum, não tem nada de errado ali. Eu vi fiscal partidário da Igreja Universal, porque eu conheço aí que é da Igreja Universal, pedir para a menina tirar o adesivo. Porque eu sou mesário, isso no dia da votação. E pode. No dia da votação, pessoal, pode ir com adesivo, pode ir com a camisa do Lula, pode levar bandeira, tudo que for individual pode. Você não pode usar carro de som. Agora, tinha uma casa botando som com carro de som altíssimo em frente ao local de votação do Bolsonaro. Teve repressão da polícia? Não. Boca de urna para Bolsonaro? Teve. Teve repressão da polícia? Não. Agora, uma menina que estava com adesivo do PT, do Lula, que pode, o fiscal foi interferir. Fiscal do partido. Não é fiscal nem do TRE. Só que ali, quer dizer, os fiscais do próprio TRE não viram. Né? Agora, se eu ver da próxima vez, no segundo turno, esse tipo de coisa, eu vou intervir. Né? Pelo menos na minha sessão,
eu vou intervir, vou comunicar às autoridades competentes para que esses abusos, né, não ocorram. Porque está ocorrendo aqui uma série de abusos o tempo inteiro. É a eleição mais suja da história que eu já vi. Mais suja porque tem o presidente mais sujo da história. Olha aqui, a Francisca Gesteira diz o seguinte: segunda-feira é o melhor dia do programa. Vitor, além de lindo e inteligente. Lula 13, diz a Francisca. Portal Fio Tempo. É hora de apoio a Lula. Fiz um vídeo incentivando inscrições no canal de Lula, algo importante. Damares é um caso para estudo, não é mitônoma comum. Portal Fio do Tempo ainda diz fixação nas fases anal, oral e problemas na fálica. Ela falando sobre a Damares. Geraldo Mota diz as cáries emergiram do esgoto. Os vermes, né? Olha, gente, o negócio assim, eu nunca tinha visto tal coisa. Eles são mais sujos. Eu estou esquecendo alguma outra notícia? Olha, tem sim, tem que Bolsonaro quer aumentar agora os ministros do STF, né? Tá falando em aumentar os ministros do STF. Tem o apoio logicamente, né, do seu partido, dos deputados bolsonaristas, e toda a sociedade brasileira está reagindo contra isso, né? O próprio ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, manifestou contra a proposta de aumentar de 11 para 16 integrantes, porque o que o Bolsonaro quer fazer é o seguinte: já que ele está percebendo que ele perde a maioria das votações no STF, ele tem o STF como um dos seus grandes opositores, ele quer aumentar, ele nomear os outros, criar uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, que tem que passar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, com 3/5, né, 60% de aprovação nos dois. Agora, o Bolsonaro vai ter isso, porque o Congresso de 2023 é bolsonarista, é um Congresso de direita, né? Então o Bolsonaro sabe que tem apoio para isso. E a proposta é aumentar ministro do Supremo, botar 16 ministros, Bolsonaro nomearia mais 5, além dos 2 que ele já tem, que foi ele que nomeou, e assim Bolsonaro passaria a ter maioria no Supremo e poderia fazer o que quisesse. É lógico que Bolsonaro está sofrendo muita rejeição a isso, setores até aliados aí estão preocupados com isso, que isso pode gerar mais atrito ainda com o Supremo. Ex-ministros do Supremo já se manifestaram ao contrário, dizendo que isso só ocorreu na história, na ditadura. A ditadura fez isso, ampliou a quantidade de ministros do Supremo para poder ter maioria, e tudo que ia acontecer de interpretar ali um conflito que o governo da ditadura militar tivesse aí com o legislativo, com outro órgão, no fim das contas, o Supremo ia dar sempre voto favorável ao governo, coisa que ocorreu. Então, só ditaduras fizeram isso. Lula também já se manifestou, dizendo que o que o Bolsonaro quer é ter um Supremo capacho dele, subordinado a ele, e que o Lula se orgulha de ter passado 8 anos no governo sem nunca ter pedido um favor ao ministro Supremo, né? Respeitando a liberdade entre os poderes. Porque se você tiver um judiciário que é subordinado ao governo, acabou. É uma ditadura. É o que falta, né, para uma ditadura. Sobre o caso da Damares, tá coisa rodando, né? Agora chegou o caso até lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver isso aqui, essa notícia aqui no Critica Brasil, minha gente. Que é isso? Advogados pedem que o Supremo Tribunal Federal investigue declarações de Damares sobre estupro de crianças. Para grupo, ex-ministra deve comprovar o que disse. Vídeo foi publicado por Flávio Bolsonaro nas redes sociais. O grupo Prerrogativas, que reúne advogados e juristas, está entrando com representação no Ministério Público Federal e no Supremo Tribunal Federal, pedindo que sejam investigadas as declarações feitas pela ex-ministra e senadora eleita Damares Alves em um templo evangélico no último sábado em Goiânia. Na ocasião, Damares disse que crianças brasileiras de 3... Eu não vou ler o que ela disse, que vocês sabem o que ela falou. E vídeo com essas declarações foi publicado pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, em suas redes sociais. Ela ainda afirmou que o número de estupro de recém-nascidos teria crescido nos últimos anos e que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já foi chefiado por ela. Quer dizer, como cresceu nos últimos anos se era ela, né? Tanto é que agora é o seguinte: Damares viraliza com fala sobre abuso de criança e acusada de omissão. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos foi um dos principais assuntos nas redes sociais. Tudo por causa de um vídeo que ela fez, né? Relatando aquelas coisas horrorosas lá dentro de uma igreja onde tinha crianças. O vídeo foi gravado durante um culto na Assembleia de Deus. Damares afirmou, mas sabe por que a Igreja Assembleia de Deus está fazendo isso? Porque está abrindo as portas para o Satanás. Há muito tempo que a Assembleia de Deus deixou de levar o fogo do Senhor para levar fogo estranho. Igreja, cuidado, igreja. Damares afirmou que tem imagens de crianças, né? Apesar da grave declaração, a ex-ministra não apresentou provas, não apresentou absolutamente nada.
e ela falou, nós descobrimos e tal. E todo mundo começou a comentar dela. Olha, sobre ele de Marajó, todo mundo pergunta. Aí estão falando lá, pelas redes bolsonaristas, o vídeo foi amplamente compartilhado. Nós, da bancada do PSOL, vamos entrar com representação contra a Damares. É preciso saber por que ela silenciou diante de casos graves de crimes sexuais supostamente encontrados no Ministério. Se as denúncias forem verdadeiras, seria Damares, então, integrante dessa rede criminosa? Pergunta alguém. A Débora Diniz diz, se o vídeo da Damares sobre criancinhas e sexo oral em Marajó for verdadeiro, o Ministério Público tem o dever de investigar Damares. Damares diz ter conhecido crianças com dentes arrancados e desnutridos por exploração sexual. Por que não denunciou e as protegeu? O Ministério Público do Pará também solicitou informações sobre o suposto crime. O Datena, de maneira mais bem-humorada, em nome que também foi bastante citado nas redes sociais, hoje foi o Datena. Isso porque, depois de se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, o apresentador da Band se reuniu com o presidente Lula. O encontro ocorreu no domingo e fez com que o jornalista declarasse neutro. Ele foi lá com o Lula. Olha, mas que absurdo, não é? Então, falou, agora está tendo as consequências da sua fala. Acho que vai ser até ruim para a campanha do Bolsonaro, porque eu acho assim, que ele chegou no estado profundo não é poço, é da fossa. Porque se a gente fala poço, é impressão de água, não, mas isso é fossa. É o fundo da fossa eles chegaram. Porque essa notícia não tem nenhum fundamento, muitíssimo provavelmente é mentira, e ela vai ter que provar, primeiro, ou omissão, no caso de ser verdade, omissão, crime de prevaricação, ou, no caso, é mentira, ela vai ter que provar, explicar por que mentiu. Então, assim, eu acho que vai pegar mal para a campanha, pode ser um processo sério contra a Damares, ela foi eleita senadora agora, né? Então esse processo tem que rolar logo, porque uma vez que ela seja eleita senadora, vai pegar o foro privilegiado, vai ficar protegida por 8 anos, né? Então tomara que esse processo role logo e que dê tempo de ela ser punida, mas felizmente eu acho que não vai dar tempo não, a Damares vai ser eleita senadora sim. Era bom se fosse caçado esse registro dela, porque sabe lá quanto, a mulher foi fake news o tempo todinho. Né? Inteiro, do mais baixo nível. Eu nunca vi tanto, a gente achou que 2018 já tinha visto tudo, né? Esse ano está sendo pior. Eu falei que coisas mais profundas do fundo dos quintos dos infernos iam aparecer e está aparecendo. Quero agradecer aqui as pessoas que estão mandando mensagem para mim, muito obrigado. Quero agradecer o canal Mestre José Oficial. O Mestre José, muito obrigado por estar assistindo o canal. Quem não conhece o canal do Mestre José Oficial, vá lá, se inscreva no canal, dê aquele like lá. Muito obrigado pela ajuda. Tem também a Maria Patrícia Teles dos Santos, muito obrigado, Maria Patrícia. Tem a Rosimeire Pereira dos Santos, aqui a minha filha que estudou na escola CCI, o nome da escola fica no Samambaia, DF. Olha isso, gente. Obrigado, querida. A Lucila, aqui eu hoje vi um vídeo postado por um padre da Igreja Católica, aqui no Chile, professor ensinando alunas do mesmo sexo casando, era cria. Não entendi direito. Devia ser mais uma doidice dessa. Antônio José Vasques, crentes e católicos, largai-vos essas igrejas, são falsos pastores enganando os fiéis, não precisa ser inteligente para saber que eles só mentem. O Rogério Hugo, Deus abençoe, que o presidente Lula ganhe, abraços, ele disse. Tem também aqui Eduardo Visconcini, religião evangélica acaba com o Brasil, desculpa. Não é a religião em si, mas são pessoas que utilizam da religião para conseguir poder, para conseguir dinheiro. Antônio José Vasques manda outra mensagem. Aqui a Damares é muito mais alucinada que a Flor Delice. O que ela falou é para ir direto para a cadeia. Lixo anticristo. Bolsonaro no hospício, ele disse. Zenair manda mensagem para a gente, muito obrigado. Tem também aqui o Madecol, manda mensagem para a gente aqui, eu não estou conseguindo abrir. Muito obrigado, viu, Madecol? Tem também Elizabeth Martins Belchior, manda mensagem para a gente. Esse celular tem uma hora que ele começa a travar, que dá vontade de jogar na parede. Mário Olímpio Cavalcante, Licleia Francisca, Maria do Rosário Pereira. Olha, quando eu começo a ler assim é porque não está mais abrindo. Aí só aparece o nome. Deusval. Opa, aí apareceu do nada aqui.
Matheus Araújo de Almeida, Deusval Trajano de Souza, muito obrigado, Deusval. Solange Câmara Cardoso, obrigado, querida. José Nestor Pires, Valberto Ferreira de Mendes e Antônio Hércules Araújo. Essas são as pessoas que participaram hoje do Critica Brasil aqui, ajudando o canal. Vitor, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação, viu? Dá o teu recado aí para as pessoas. Valeu aqui. Pessoal, eu queria convidar vocês que ainda não conhecem meu canal, o link fica aqui embaixo, vai lá, clica para você conhecer, vê meus vídeos, minhas análises lá. Terça-feira já tem análise, quarta-feira a gente tem live, domingo tem vídeo novo. Vai lá se inscrever, conhecer meu canal também, de fortalecer os canais progressistas. Então é isso aqui, valeu pelo espaço aí, tamo junto e vamos vencer. Dia 30 de outubro vamos vencer, gente. Vamos animar. A gente tem que vencer essa eleição, tem que militar, porque se a gente perde essa eleição, misericórdia, né? Então vamos lutar, vamos militar. A gente precisa tirar esse absurdo, essa perversidade do poder. Não dá mais para aguentar o bolsonarismo no poder. Gente, vamos fazer com que esses que pensavam desse jeito continuem lá na sua moita. Mas fica muito horrível o que eles fazem. Muito obrigado pela audiência. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. A gente volta amanhã com mais informações. Tchau, Vitor. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Hasta la vista, baby. Tchau. Valeu, pessoal.